Olá, olá, bom dia a todos os queridos ouvintes. Nós estamos aqui reunidos para começar o nosso programa Conectados Music e eu espero que você esteja conectado conosco até o final, sintonizado aí, para que a gente possa ter um bom bate-papo, também possamos ouvir boas músicas e sentir a presença de Deus conosco. E nesse momento eu quero convidar você para que nós possamos juntos possamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para esse nosso programa. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar a nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui agradecidos a Ti pelas bênçãos e pedimos que venha estar conosco nesse programa, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, também aqui o que nós formos conversar, que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. Venha perdoar os nossos pecados e esteja conosco hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir uma primeira música e vamos apreciar essa música maravilhosa do grupo Revoz, Eu Vou Louvar Seu Nome Sempre. Meus lábios vão louvá-lo com amor. Eu vou contar a todos do que ele prometeu, das lindas bênçãos que me concedeu. Eu vou louvar seu nome sempre, pra sempre, pois eu clamei e Deus me ouviu e trouxe-me salvação.
Amém. Então nós ouvimos o grupo Revoz do Espírito Santo cantando Eu Vou Louvar Seu Nome Sempre, uma bela música. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos queridos ouvintes que estão participando conosco. Aqui do painel a gente já está vendo uma boa audiência, graças a Deus. Temos aí até participantes dos Estados Unidos, da Califórnia. Sejam bem-vindos. Sabemos que tem pessoas de outros lugares, que não, de outros países, né, acompanhando conosco nosso programa, assistindo. Sinta-se bem, comente aí no chat, né? Fala aí de onde você é. E já de cara aqui a gente vê pessoas de vários estados do Brasil conectados conosco. Isso é uma bênção. Que Deus abençoe a você aonde quer que você esteja. E agora nós vamos ter um bate-papo bem especial, né, com a equipe do programa Conectados. E eu gostaria nesse momento de estar convidando aqui a nossa equipe para interagir conosco. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Maravilha. Bom dia. Eu gostaria de rapidamente apresentar aqui, eu queria que, na verdade, cada um se apresentasse, a começar aqui do Tiago. Fale, Tiago, para nós o seu nome, de onde você nasceu, onde você mora e qual é o seu relacionamento com a música. Se você toca, se você canta, qual o instrumento, só para o pessoal te conhecer. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí. Então, meu nome é Thiago Richard, eu sou natural de Araguaína, no Tocantins, moro atualmente em Brasília, Distrito Federal, tenho 21 anos e toco violão, contrabaixo e um pouco de piano também. Poliinstrumentista. Um pouquinho. Atualmente estou tocando violão no grupo Harmony, acho que alguns devem conhecer o grupo Harmony, juntamente com o Ebin, que vai se apresentar aí depois. E é isso aí. Maravilha. Ulisses, fala um pouquinho de você para nós. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, está nos ouvindo. Eu sou Ulisses, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da cidade de Paraty, no litoral. Atualmente moro na capital, por causa da faculdade, moro no Rio de Janeiro. Eu toco violão, canto e agora tô entrando nessa praia junto com o Cristiano de arranjo e composição, tô aprendendo bastante aí. E eu canto no grupo masculino do Rio de Janeiro, no grupo conhecido aqui, e no Coral Jovem do Rio também. Isso é mais ou menos aí. Maravilha. Adriane, é sua vez, fala conosco. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal aqui. Bom, como o Cristiano já falou, meu nome é Adriane, eu nasci em Santiago, Chile, atualmente estou morando em BH, Minas Gerais. Bom, o meu ramo, assim, da música é um pouquinho conturbado, mas eu gosto muito de cantar, arranho, assim, alguma coisinha de violoncelo, e eu comecei a aprender a tocar um pouco de piano. Maravilha. Ebinho, fala conosco aí também. Bom dia, Cristiano. É um prazer imenso estar com você aqui, com os nossos demais colegas, ouvindo essa rádio maravilhosa. Meu nome é Eber, eu sou natural de Portugal, atualmente eu moro em Brasília. Toco esses instrumentos, tudo que o Thiago falou aí. É outro poliinstrumentista, né? Exatamente. Tento arranhar um pouco. Atualmente estou tocando no grupo Harmony e tento cantar, tá? Ou preencho muito pouco no grupo Encontro Vocal. E também faço parte do grupo Renovação também. E a minha vida na música começou muito cedo, porque os meus pais, eles gostam de música, sempre tiveram uma paixão muito grande pela música. Meu pai trabalhou muito tempo na música, trabalha inclusive, e eu fui muito influenciado por eles, e hoje é uma bênção estar participando desse meio na música. Maravilha. Bianca, fala um pouquinho de você para nós também. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bianca, eu fui nascida e crescida aqui em Curitiba mesmo, moro aqui atualmente. E, bom, o meu relacionamento com a música também começou muito cedo. Os meus pais são músicos e
sempre tiveram aqui, para quem conhece, né, o conjunto de cordas, e eu basicamente nasci, né, aqui nesse meio. Então, eu toco violoncelo, né, e já fazem 11 anos. Eu comecei com violino, mas depois que eu peguei o cello, larguei o violino, não tem Paixão, né? jeito, com certeza. Isso é Mas e é isso. Eu atualmente eu toco no conjunto de cordas. maravilha. Janilson, se apresenta aí pra nós também. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. O meu nome é Janilza, né? E eu sou natural do Pernambuco. No ano passado, eu vim morar aqui em São Paulo, né? E agora estou morando no interior de São Paulo, Cesareulândia. E a minha relação com a música eu canto, mas assim, eu me identifico melhor com o contralto do que com o soprano. E eu toco um pouco de piano, um pouquinho. Maravilha. Agora vamos conhecer aqui o irmão Wesley, nosso amigo Wesley Santos. Fala um pouquinho de você, Wesley. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui no programa, conversando com todo mundo. Enfim, meu nome é Wesley, eu atualmente sou professor de música na nossa igreja da Reforma, em específico no estado do Rio de Janeiro. Nasci em Sorocaba, ainda vivo aqui em Sorocaba, né? Eu moro no interior de São Paulo. E eu sou trompista, né? Eu toco trompa e desenvolvo esses trabalhos de instrução musical para a nossa igreja. Eu comecei com música bem cedo, eu tinha aproximadamente de 8 a 9 anos, também dentro de um projeto social da nossa igreja aqui de Sorocaba. E estamos aí agora postergando esse trabalho, passando aí a música para novos membros da igreja. Maravilha. E agora chegou a vez da Alice. Fala um pouquinho de você, Alice, para nós. E aí, gente, espero que todos estejam bem. Eu sou a Alice, tenho 21 anos, nasci em Sorocaba, ainda moro aqui e eu comecei na música em 2014 tocando contrabaixo acústico. Toquei até 2016, depois eu conheci o violoncelo em um projeto da igreja também, o violoncelo, e logo cancelei minha matrícula no conservatório de contrabaixo e me candidatei para a vaga de violoncelo. Tentei, consegui, passei e agora estou estudando violoncelo atualmente. Maravilha. Então, ouvintes, vocês conheceram aí, pessoal, a nossa equipe, né? E nesse momento nós vamos ter um bate-papo aqui bem interessante sobre esse assunto da música e o papel dela dentro da vida social da igreja, né? Então, eu gostaria de começar perguntando aqui para Bianca. Bianca, qual que você vê, qual é a importância dos grupos musicais dentro da igreja, tanto de grupos vocais quanto grupos instrumentais, a importância delas para a vida social? Então, Cristiano, os grupos musicais, eles são de uma importância muito grande e eles têm um impacto muito forte em todos os membros da igreja, e tanto os que estão ouvindo, né, quanto os que tocam, quanto os que cantam, né, os que executam a música. E uma característica importante, né, dos grupos musicais é que eles integram todo tipo de idade, né? Desde crianças, jovens, adultos, né? Sem exceções. Até mesmo surdos, mudos e cegos, eles podem participar. E isso nos ajuda a entender que, apesar de cada membro ter talentos e dons específicos, eles podem também ter o dom da música, né? É verdade. E se a pessoa não nasce com talento, ele pode desenvolver também, né, Bianca? Com certeza, com certeza. E também é muito importante para a união, né, com a própria igreja. É uma forma extremamente importante, né? E outro aspecto é que, bom, eu já tendo nascido assim e sendo criada dentro de um grupo musical, eu pude experienciar isso muito de perto, que a maior parte dos participantes do nosso grupo sempre foram adolescentes e jovens, e eu vejo que muitos hoje
são firmes na igreja porque nessa fase mais complicada, né, tipo da adolescência, da juventude, que não se tem ainda um compromisso com Deus, uma maturidade, né, porque nesse período eles estiveram dentro de de um grupo musical, né, porque o grupo musical, querendo ou não, ele se torna uma família, né, onde cada um tem um apoio, né, ali por parte dos líderes, apoio emocional, um membro apoia o outro, né, existe aquela amizade, aquela coisa boa, e também onde se pode compartilhar experiências divinas e se unir, sabe, e ficar mais firme em Deus, né, aumentar a nossa fé em Deus. Amém. Isso é maravilhoso realmente, né? Agora, eu queria perguntar ao Wesley. Wesley, você que já é experienciado aí na música, como que a gente forma um grupo musical, vocal ou instrumental, assim, desde o início? Então, primeiramente, é importante colocar em pauta a finalidade deste grupo. Eu sei que a finalidade é louvar a Deus, mas qual é o fundamento que esse grupo vai ter perante a igreja, certo? Então, por exemplo, eu posso montar um grupo para ajudar no ministério de louvor, posso montar um grupo com cunho social, trazer pessoas de fora para a igreja, ou montar um grupo para unir os jovens, por exemplo, né? Então, primeiramente, a finalidade, isso tem que ficar bem claro, para depois disso ir atrás de uma estrutura, tá? E que estrutura é essa? Se eu quero montar uma banda instrumental, eu preciso de instrumentos, ou de professor, enfim, uma estrutura para que esse projeto ocorra. No caso de um coro, eu preciso de um instrutor, de um piano, e assim sucessivamente. Depois que você sabe exatamente qual é a estrutura que você precisa para formar esse grupo, você monta uma liderança, uma pessoa que vai estar à frente, ou um grupo de pessoas que estarão à frente, para promover os detalhes para que esse projeto ocorra, né? Atrás de patrocínio, ou sendo de uma organização da igreja, ou atrás de pessoas, enfim, pessoas à frente, né? E depois disso, obviamente, vai montar uma agenda, porque a agenda é importante para que o grupo ele tenha trabalho. O trabalho edifica, une e faz com que o seu projeto prospere. E depois disso, que está tudo montadinho e organizado, pode se dar o início, né? Com a bênção de Deus. É verdade. Bem citado aí dos detalhes, Wesley, a questão da agenda, né? Porque tem grupo que se forma e às vezes até um grupo vocal ou instrumental, e eles começam a ensaiar e nunca apresentam, nunca tem alguma coisa, porque, claro, às vezes as pessoas são inexperientes, então às vezes a pessoa tá querendo alcançar um resultado que ainda o grupo não tá maduro para alcançar aquele resultado, e a pessoa acha que não deve apresentar enquanto não alcançar aquele ideal que ele pensou, e aí acaba que o grupo desanima, acaba porque nunca apresenta, só ensaia, né? E isso acontece com uma certa frequência. Então, realmente tem que ter o foco. Eu costumo dizer que quando a gente forma um grupo, já tem que ter a data. No primeiro ensaio já tem que ter a data da primeira apresentação, né? Nem que seja daqui 15 dias, 20 dias, mas tem que ter a data da primeira apresentação. Agora, ainda falando sobre esse assunto, eu queria perguntar ao Thiago. Ô, Thiago, eu sei que eu conheci o Thiago lá em Araguaína, né? Foi um encontro que a gente teve lá, foi bem bacana. O Thiago tocava teclado lá na época. Thiago, você acha que é possível formar um grupo musical numa igreja pequena? Eu sei que às vezes algum dos nossos ouvintes aqui é de uma igreja pequena, né? E às vezes fica nessa dúvida. Será que dá para formar um grupo musical aqui na minha igreja? Então, Cris, é perfeitamente possível, né? Agora é um grande desafio, na verdade, né? Como você falou aí, eu vim de uma igreja pequena, eu tive a experiência de participar de alguns grupos musicais, tanto em igreja pequena quanto em igreja maior, que eu estou atualmente, né? Então, você trabalhar com grupos musicais em uma igreja onde a música já é parte da cultura, digamos assim, né? É bem mais fácil. Por exemplo, aqui na igreja da Asa Norte mesmo, as crianças já nascem cantando em vozes. É verdade. Inclusive, a gente tem um grupo de crianças, elas cantam lindamente músicas em vozes, divididas as vozes, então é bem mais fácil, né? Mais fácil você trabalhar. Agora, você levantar isso dentro de uma igreja pequena, onde você tem pouca juventude, tem pouca estrutura para isso, é um desafio maior. Porém, não é impossível, é perfeitamente possível.
seguir dentro de alguns critérios, né? Por exemplo, você precisa formar a figura de um líder ali dentro. Qualquer grupo precisa de uma figura de um líder, mas um líder, para levantar um grupo musical dentro de uma igreja pequena, ele precisa ter paixão por aquilo que ele está fazendo, ele precisa ter entusiasmo para tocar um projeto desse, né? Porque sem entusiasmo, sem animação, o negócio já começa frio. Ele precisa ter disciplina, porque por mais que uma pessoa, às vezes a igreja não tem uma pessoa que entenda de teoria musical, não entenda de formação de grupo, mas essa pessoa tem que buscar esse conhecimento. Então tem que se levantar uma pessoa no meio da igreja que tenha essa disposição de trabalhar, de buscar aprender, de buscar ajuda para quem conhece, para quem já sabe, né? E buscar, na medida do seu possível, fazer o melhor para Deus e apresentar o seu melhor louvor, né? E é preciso também muito amor naquilo que ele está fazendo, tendo em mente que você não está fazendo isso para você, está fazendo isso para Deus, né? Isso é para o louvor a Deus. Então, independente do que fazemos, se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Então, não importa se a igreja tem 30 ou se tem 200 membros, nosso amor deve ser mantido como culto, para apresentar um culto primoroso, né, para Deus, para apresentar o nosso melhor. Então, é perfeitamente possível criar um grupo numa igreja com poucos participantes, numa igreja pequena, seguindo essas linhas de raciocínio. Maravilha! Pessoal, a gente conversou um pouquinho, mas nosso programa é de música, né? Nós vamos ouvir agora uma música, e essa música tem por título, deixa eu tentar ler aqui, né? Essa música é a Bianca Devai que teve interpretando. Tá, o nome tá em português, é mais fácil. Arranjo dos Salmos 80. Então vamos ouvir essa música maravilhosa, interpretada pela Bianca Devai e também pela sua mãe, a Patrícia Devai, né, que é uma grande pianista também, sempre tá fazendo duos ali com a Bianca. Então vamos ouvir atentamente essa música, o Arranjo dos Salmos 80.
Maravilha, nós então ouvimos aí o arranjo dos Salmos 80 com Bianca Devay, né, Patrícia Devay, uma bela música. Pessoal, voltamos ao nosso bate-papo aqui, ainda temos algumas perguntas interessantes aqui para a gente estar comentando, alguns assuntos, né, relacionados à música, né, e à vida social dentro da igreja. Então, voltando ao nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar dessa vez aqui a Janilsa. Janilsa, quais são as qualidades necessárias para um líder musical, né? E é preciso entender de música para ser um líder de um grupo? Então, Cristiano, eu acho que qualidades para ser líder musical, em primeiro lugar, eu acho que é a paciência. Eu acho que é muito importante ter a paciência também, confiança em Deus, né? Porque projeto musical na igreja geralmente é um desafio. E saber delegar, né? Não assumir tudo sozinho, saber delegar as tarefas, as atribuições, né? Saber motivar também, motivação para os componentes do grupo é muito importante. Ter determinação, uma boa comunicação, inovação e, especialmente, ser cristão, porque todas essas qualidades, inclusive ter paciência, faz parte da vida do cristão, né? Então, é importante isso aí. Agora, sobre entender bem de música, eu acho importante um líder conhecer bem de música. Acho que quanto mais ele entender do assunto, melhor. Agora, isso não significa que só pode ser um líder se tiver uma formação musical, né? É verdade, Nilson, porque às vezes a pessoa tem boa disposição, ele sabe da importância da música na igreja, né? Ele quer ter, às vezes, ali um grupo que seja instrumental ou um grupo vocal ali, ele quer formar, ele tem as qualidades necessárias, mas ele não entende bem de música. Mas ele pode conseguir um professor, contratar alguém, né? Ou, às vezes, trazer alguém de fora, alguém, assim, de outra cidade, com uma frequência para poder estar ensaiando o grupo e fazer a coisa funcionar, né? Inclusive, a gente já conheceu grupos que funcionam assim, né? Sim. Uhum. Em Cris, uma questão importante assim do líder musical é que eu acho que ele tem que ser o cara chato. Ele não pode desanimar. Ele é o único cara que não pode desanimar, assim. Ele é o cara que tem que estar sempre com a autoestima lá em cima, com a moral, levando sempre a moral a todo mundo, para poder manter esse ânimo, né, da juventude, principalmente se ele estiver envolvido com juventude, né, porque música chama bastante juventude. Acredito que ele tem que ser esse cara que tá sempre ali o tempo todo, com aquele fôlego ali, chamando todo mundo, sempre, assim, para manter, assim, bem firme, né. Muito importante essa parada. É verdade. Agora, continuando, então, aqui o nosso bate-papo a respeito disso, pessoal, vocês podem comentar, viu? A nossa equipe aí tá reunida e a gente às vezes fica desejoso de fazer algum comentário. Nós estamos aqui num bate-papo, né? E inclusive é um bate-papo muito interessante. E você que tem a sua dúvida, pode mandar no chat aí, né? Manda a sua dúvida, a sua pergunta no chat que a gente pode estar comentando também. Agora, eu queria perguntar para Alice. Alice, como melhorar a convivência dentro de um grupo musical já existente? Bom, eu acho que é muito importante para um grupo dar certo as pessoas terem afinidade, elas terem intimidade, elas se gostarem. É importante ter uma amizade. Então, eu acho que é legal a direção desse grupo promover recreações, assistir um filme, comer um lanche, alguma coisa assim para criar um vínculo fora de apresentações e ensaios. Senão fica alguma coisa só muito formal, muito sério, e aí não cria uma amizade. Então, acho muito importante ter um vínculo, laços de amizade, fora só desse compromisso de um grupo. Bem interessante, né? Bem comentado aí que às vezes o grupo só preocupa em ensaiar e fica tudo limitado ali ao ensaio, o pessoal não forma uma família, né? Amigos ali, como se fosse uma família do grupo. E às vezes esse grupo pode passar por grande dificuldade, né? Grandes dificuldades de problemas mesmo, tensão entre componentes. A gente vai comentar ainda isso mais adiante. Agora, Ulisses, como evitar problemas sociais com as chamadas panelinhas dentro dos grupos ou evitar que o grupo se torne uma panelinha assim dentro da igreja? Como que a gente administra essa situação? Uma pergunta marcante aí. Então, para que a gente possa evitar
essa questão de ser uma panelinha e tal, porque às vezes a gente prioriza muito quem já sabe cantar, quem já sabe tocar alguma coisa e tal. Eu acho que a gente tem que ir incluindo as pessoas aos poucos, né? Tipo, ir descobrindo os talentos, fazer pequenas audições assim, não para que as pessoas se demonstrem e tudo mais, as pessoas às vezes podem ser tímidas, mas chamar as pessoas para pequenas participações e explorando o conhecimento que as pessoas têm sobre música, o talento. Às vezes a gente acaba descobrindo assim talentos assim, numa brincadeira, numa bobeira. Você vê assim, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que toca legal, que sabe de música, e às vezes a gente não sabia disso. Então, para a gente evitar esse lance da panelinha, precisa muito, muito, muito mesmo, assim, da lideração do líder, no caso, né? Da direção do líder. O líder vai ser muito importante nessa questão de não ter uma panelinha. Ele é um cara que tem que, além de desenvolver o trabalho musical, ele tem que montar uma equipe, ter uns parceiros que possam ajudar ele com essa parte social. Porque o grupo, além de musical, ele tem que ser social também, né? Comentaram sobre essa questão da ligação, da amizade, de ser uma família. O grupo musical é uma família. Eu falo por experiência própria. Os grupos que eu canto, até mesmo esse que a gente está montando agora, né? Com o Cris, o Oli, o Thiago, eu sinto como se fosse uma família. A gente pode conversar de tudo. Se tem algum problema, a gente liga um para o outro, a gente está sempre se ajudando. Então, quando o líder musical está trabalhando bem com as pessoas, ele consegue ir olhando esses pontos, consegue descobrir talentos novos, consegue fazer com que os músicos não sejam só músicos, né? Eles sejam cristãos, sejam pessoas sociais, que trabalhem com as outras pessoas, que também possam descobrir, né, talento em outras pessoas, tá sempre chamando. E eu acho que isso modifica a cara da música na igreja, né? Quando a música tem uma participação um pouco maior das pessoas, né? É verdade. Eu acho que é isso. E tem algo que a gente até vai comentar um pouquinho adiante, mas para complementar, a gente às vezes acha que dentro do grupo musical só cabe ali funções diretamente ligadas à música. Então, às vezes a pessoa pensa, aqui dentro do musical, se você não souber tocar ou não souber cantar, não tem lugar. Mas quando o líder ele tem uma criatividade, ele encontra atividades que realmente ajudam, ele monta ali uma equipe de apoio para incluir outras pessoas que às vezes não cantam, e às vezes não cantam atualmente. Às vezes a pessoa é muito tímida, nunca cantou, mas você coloca ali para mexer no som, né, dar uma capacitação para a pessoa, às vezes tem um multimídia para poder estar operando. Então tudo isso você vai abarcando outras pessoas para evitar que fique só aquele grupinho, aquela panelinha ali dentro do grupo, né? E outra estratégia é a gente criar grupos grandes, entendeu? Um coro, por exemplo, né? Isso aí. É uma boa saída, porque aí você convida toda a igreja. Os coros são uma excelente alternativa para as pessoas aprenderem a cantar, né? O Weber também quer comentar conosco? É muito interessante isso que vocês estavam comentando, a questão, principalmente que o Ulisses falou da importância do líder, né, para tentar desfazer essas panelinhas, e em consonância com o que a Alice falou, que é uma palavra-chave, que é a questão da família. Um amigo meu, um dia, ele veio conversar comigo e falou assim, cara, tô com um problema muito grande no meu grupo. Muita gente sai, muita gente entra, tá uma rotatividade muito grande. E eu comecei a perguntar para ele como é que era a dinâmica, né, no grupo, e eu percebi que era uma coisa extremamente profissional, claro que tem que ter o profissionalismo, mas era uma coisa muito fria entre os próprios músicos, entendeu? Então, não era aquela coisa em que você se sentia parte do grupo, ou se você acha que faz parte de uma família, faz parte de todo um propósito do grupo. E isso é muito interessante, porque dentro dos grupos, dentro do próprio grupo, existem essas panelinhas, principalmente aquelas pequenas disputas de falar quem é mais importante que quem. Por exemplo, o músico é mais importante que a banda, ou o pianista ele é mais importante que X, ou o barítono, ou o primeiro tenor, ou o baixo é mais importante que isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse conceito de que um é mais importante que o outro, ou uma voz é melhor do que a outra, ou um instrumento é melhor do que o outro,
justamente para acabar com essa questão de... isso mexe, inclusive, até no próprio autoestima, né? Quando você acha que você não é mais importante que fulano de tal, ou quando você acha que o seu instrumento não é mais importante, ou que a sua voz não é mais importante. Isso acaba mexendo com você e você acha que você não faz parte daquilo ali que você chama de família, né? Então, a questão do líder é muito importante nisso, para poder tentar entender essas questões, o que está sendo levantado, né, dentro dos grupos, principalmente, e diminuir, né, esse tipo de atrito que ou gerou ou pode gerar. Enfim, vocês entenderam essa questão. É verdade. E, Heber, continuando aí, ó, como incluir, né, a gente até comentou um pouquinho isso aí, pessoas dispostas a ajudar, mas que não têm o talento da música, ou do canto, ou da música instrumental, no caso, do canto ou da música instrumental? Cara, hoje em dia nós temos uma tendência muito grande de valorizar dentro de um determinado grupo, né, mais as vozes do que qualquer outra parte do grupo. Então, nós temos que entender uma coisa, a música não é somente voz ou instrumento, principalmente dentro de um contexto onde um grupo musical é envolvido. Então, às vezes, você percebe o profissionalismo de um determinado grupo ou de uma banda, né, no quesito tocar ou cantar, mas você vê que existe uma certa defasagem em outros aspectos, né? Eu gosto muito de contar a experiência da minha irmã, não vou expor qual das irmãs aqui, mas ela foi uma dessas irmãs, ela já tentou entrar na questão da música por parte de instrumento e não conseguiu. Só que ela tem um talento nato para outras coisas que agrega e ajuda muito, né? Então, por exemplo, hoje nós brincamos muito no contexto social da igreja em que o menino do data show é a pessoa mais lerda da igreja. Você vê que ele tá uns 6 slides atrasados, uns 5 slides atrasados na música, e é uma coisa que você vê que é uma coisa que acrescenta e agrega também num grupo. Quando, por exemplo, você vê que um grupo chega para apresentar em uma determinada região e ele tem todo um projeto de mídia já montado para ajudar na questão das letras, para ajudar... né? Valoriza bastante. Valoriza, justamente. Também tem a questão do som, como você comentou, questão de mixagem, até a própria questão de você arrumar o som na hora. Então, você olhar, entrar dentro da igreja que você vai apresentar ou dentro do auditório que você vai apresentar. Tem pessoas que conseguem ver isso. Olha, a gente pode colocar o som aqui, pode fazer isso, pode fazer aquilo, em relação ao som. Além disso, também, nós podemos ter muita mão de obra na questão do planejamento de agenda, planejamentos sociais, a comunicação social, como o grupo vai se apresentar em determinados lugares, quando e aonde, a questão da comunicação com essas pessoas. Temos também o melhor que eu acho, que é o planejamento do almoço. Cara, tem mães que participam do grupo. Eu tenho um grupo aqui muito interessante, que a primeira coisa que essa pessoa que participa fala: onde é que vai ser o almoço sábado que vem depois do ensaio? Cara, isso é sensacional, entendeu? Até você tem o privilégio de você não precisar arrumar a louça do sábado e almoçar na casa das outras pessoas, é maravilhoso, isso ajuda muito. E é engraçado porque fala de comida, né? A gente acha isso um tanto hilário, mas é importantíssimo, como já foi citado, na questão social do grupo, entendeu? Então, se o grupo não almoça junto ali, não conversa outra coisa que não seja apenas o momento do ensaio ali, e isso às vezes até atrapalha, porque o grupo que não tem esses momentos sociais, aí o pessoal atrapalha o ensaio, porque eles querem manter uma conversa ali, algo no momento do ensaio. Então, realmente, essa estratégia é muito importante, a questão dos almoços, dos sociais organizados juntos, para reforçar os laços sociais ali realmente, né? Justamente. Então, a gente tem todas essas funções, né, abre aspas, dentro de um grupo que pode agregar, se você não sabe cantar ou tocar. Temos também a questão de redes sociais. Hoje em dia, nós estamos aí com o novo normal, né, Cristiano? É verdade. E a rede social, ela é extremamente importante, você montar uma identidade visual do grupo, você saber como lidar com a rede social e com o grupo ao mesmo tempo. Né? E também exige muito tempo, né? Exige muito tempo da pessoa para poder estar dedicando, estar sempre postando conteúdo e interagindo também com as pessoas.
Então, são múltiplas funções que a gente já viu aqui que devem existir dentro de um grupo, que a gente pode estar incluindo pessoas ali que querem participar, querem fazer parte da família ali do grupo. Sim, em resumo, é o seguinte, se você quer participar, tem vaga para você, entendeu? E não é só cantar e não é só tocar, tem vaga para você. Então, é só você se identificar onde você consegue ajudar mais do que atrapalhar e seja bem-vindo à família que você entrar da música. Maravilha. E agora, para a gente fechar aí essa parte de perguntas, eu queria perguntar para a Adriane, que ainda não participou aí nas perguntas, nas respostas. Adriane, como a gente administra situações de tensão e problemas dentro de um grupo musical? Vixe, essa questão é um pouquinho complicada, mas eu acho que a gente pode responder essa questão unindo do que cada um falou um pouquinho. Por exemplo, a Alice falou que a gente pode ter, sim, um momento social com o grupo. Eu acredito que tendo esse momento social, já facilita muita coisa, já facilita a atenção à situação, né? Diminui um pouco. E a gente também pode incluir a questão do próprio líder. O líder tem que ser tudo aquilo que nós falamos, que a Janilza falou. E também acredito que uma coisa assim, principal tem que ser humilde. A partir do momento que o líder é humilde e o resto dos componentes também são, a gente vai ter um diálogo assim, um pouco mais aberto. O líder vai saber escutar um componente e, enfim, vão saber se escutar e vão conseguir conversar. Então, eu acredito que isso já vai ajudar muita coisa, já vai ajudar dentro do próprio grupo. É verdade. E eu me lembro também, Adriane, da experiência que contaram, né, algumas vezes, daquela pessoa que era assim, que cantava... tinha muita dificuldade de cantar dentro do grupo, né? Era aquela irmãzinha bem desafinada. Só que aquela irmã, ela tinha um ministério de oração que ninguém conhecia. E ela orava pelo grupo. E aí um dia que alguém entrou e decidiu, não, nós vamos tirar essa irmãzinha aqui que ela tá atrapalhando o grupo. Com pouco tempo, o grupo acabou. Eu não sei se essa é uma história real, se realmente aconteceu, se é fictícia, mas a gente vê que a oração, a parte espiritual é fundamental também, né, para boa convivência dentro do grupo, para resolver o problema, que realmente não tem um manual escrito que a gente possa assim, não, deixa eu consultar lá o manual como resolver esse problema. E às vezes tem problemas tão difíceis de resolver que realmente a gente tem que ali orar a Deus, pedir resposta, às vezes tomar conselho com pessoas, amigos, experientes, para a gente conseguir resolver essas situações de conflito dentro do grupo, né? Heber, vai comentar? Pode falar. Cristiano, eu acho que o maior problema do músico hoje é o orgulho. Isso é um ponto que causa muita tensão. Por que eu digo isso? Porque hoje as situações de tensão acontecem por vários motivos. Vestuário, tanto dos homens quanto das mulheres, horários de ensaio. Então tem um músico que acha que pode chegar um pouco mais tarde que o outro e não valoriza quem chega mais cedo. Kit voz, quando você não pega com a mesma facilidade que você não pega. Então, além desses daí, pode ter outros que vocês podem até me ajudar nessa questão. E a gente tem que ter uma intimidade muito grande com os componentes do grupo para saber chegar e falar, olha, cara, isso daqui não tá certo, isso daqui não tá legal, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. E muitas das vezes tem líderes que não gosta de tocar, como é que é o nome? Chamar o nome da pessoa e tenta generalizar, manda para o grupo, galera, a gente precisa tomar cuidado nisso, tomar cuidado naquilo. Isso, muitas das vezes, não atinge quem ele quer realmente atingir. Atinge uma outra pessoa que, por qualquer determinado motivo, ela pode estar se doendo em determinada situação e começa uma tensão muito grande, tipo assim, cara, você falou comigo? Como assim? Entendeu? Então, a questão da intimidade... um problema sem necessidade, né? Se a pessoa tivesse ali a sabedoria de chegar para a pessoa que está com aquele problema, no momento certo, da maneira certa, chegar e aconselhar, orar com aquela pessoa, e aí a pessoa que precisava ser atingida não foi atingida e criou um novo problema, né? Exatamente. E a gente tem que entender também como é que é
a característica de cada pessoa do grupo. É uma coisa difícil de acontecer? É difícil, mas a gente tem que entender como é, entendeu? Então, por exemplo, o líder do nosso grupo hoje, do Harmony, eu lembro como se fosse hoje. Teve uma apresentação que a gente tocou. No final da apresentação, o líder do grupo chegou na banda e falou: cara, tá ruim demais. Ficou muito ruim. Falou na lata, curto e grosso. Curto e grosso. Então, tem pessoas que se ofendem. Tem pessoas que se ofendem mesmo com isso. Cara, como assim? Eu dei meu melhor aqui, mas quando você entende como é que funciona o comportamento humano de determinadas pessoas, você sabe, não, eu entendi a linguagem dele, entendi como ele quis falar, entendeu? Não E eu foi vou pra começar a ofender, avaliar. Ele foi sincero na opinião dele, né? Isso Exatamente. é importante, a gente tá convivendo com a pessoa e tá filtrando, entendendo a maneira que a pessoa se comunica, né? A pessoa é direta, curta e grossa, não porque ele quer ser, que ele quer ofender, que ele tá desvalorizando ali o músico, mas é a maneira dele se comunicar, né? Justamente. Aí, o que a gente fez nesse caso, né? Eu falei pra ele, cara, eu entendo o que você falou, entendeu? Isso é muito interessante. Onde vem depois a questão da humildade, né? Falei, só que eu não me sinto atingido pela maneira como você falou, mas outros se sentiram atingidos. Então a gente tem que melhorar essa comunicação, tanto da minha parte quanto da sua parte nisso daí. E ele reconheceu, ele falou, realmente, eu acho que eu fui grosso de uma determinada maneira com vocês. E foi lá e se retratou. Então a questão da intimidade, de você poder ter essa liberdade de falar com cada componente, são fatores que ajudam muito no alívio de tensão, entendeu? Entre os... É verdade. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que houveram alguns comentários interessantes. Várias pessoas comentaram aqui no chat. Eu estou bem satisfeito aqui com a interação de vocês, ouvintes. E a gente teve um comentário aqui, o Iséias, ele teve comentando aqui, ó, a forma ideal de se descobrir talentos é as igrejas locais promoverem um louvorzão. É interessante, os eventos realmente, eles têm também essa função da gente estar descobrindo novos talentos, né? A Célia também teve comentando aqui, ó, é muito importante também o grupo trabalhar focado no trabalho missionário, visitas e viagens, isso é muito gratificante. Inclusive eu cito o detalhe do grupo que só canta na mesma igreja, né? O grupo que só canta na mesma igreja, ele desanima. Por quê? Primeiro, a gente não tem como preparar repertório, né, grande o suficiente para estar sempre trazendo alguma coisa nova para a mesma igreja. Dá muito trabalho, entendeu? Então, ou o grupo vai apresentar pouquinho só de vez em quando e vai desanimar, ou vai ficar batendo música, sempre cantando a mesma coisa, entendeu? Então, o grupo ele tem que estar trabalhando, tem que estar focado nisso. Gente, música é arte, e arte é uma coisa itinerante. Já pensaram nisso? A arte é uma coisa que não pode ficar parada num lugar só. Mesmo que seja uma arte que está lá dentro do museu, mas há um público que passa por ali, um público diferente, que vai apreciar aquela arte. Então a música é arte e ela tem que ser itinerante, ela tem que andar, tem que ir a uma outra igreja, fazer o trabalho externo também, que é muito importante, uma clínica de recuperação, né, de dependentes químicos, um asilo, um orfanato. Esse é o objetivo também. E o grupo que fica só cantando em igreja, às vezes ele está fadado ao fracasso, se ele não faz um trabalho missionário externo, né? Pessoal, foi muito bacana aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre o nosso assunto? Eu ia falar duas coisas, né? Uma coisa que me animou bastante, assim, além do estilo musical do grupo que eu canto hoje, era as viagens. A gente, em 2014, quando eu entrei, a gente viajou bastante. A gente foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente foi em Curitiba, Brasília, 2 vezes mesmo ano por causa do... Não, 2015, né, que foi por causa do BMC, e a gente foi cantar em Taguatinga também. Uma coisa que animou bastante, assim, a galera, a gente... Até o compromisso dos ensaios, assim, né, ficavam mais marcantes, assim, todo mundo tava sempre lá, todo mundo animado, né, por causa das viagens. E uma outra coisa sobre esse lance de descobrir talentos, foi uma experiência que eu tive com o Ebinho em 2014, no primeiro curso de música. A música da Ive, lembra, Ebinho? A Quem Me Tocou? A gente juntou uma galera, assim, que mesmo que se conheciam, né, assim, mas nunca tinham cantado junto, nunca tinham tocado junto, talvez um ou outro já tinham participado, mas a gente envolveu uma galera e a música ficou muito legal, a gente deu uma trabalhada. Eu lembro que até o Caio, o amigo do Cristiano da escola, né, da
da turma da escola missionária, ele até ajudou a gente na parte vocal, assim, dos trabalhos. Então, esses pequenos detalhes, assim, que às vezes a gente não leva em consideração, fazem muita diferença depois, né? Porque depois dessa participação com eles, eu comecei a desenvolver mais a música. Eu acredito que outros instrumentistas que estavam tocando na época também trabalharam mais. Tinha galera que já era um pouco mais experiente, igual o Ebinho e a Ive, que já trabalhavam mais com música já há mais tempo, mas eles estavam sempre ali, sempre animavam o pessoal, e eu achei isso muito importante, assim, tipo, uma das coisas que eu tenho guardado pra mim, né? Uma das experiências que eu tenho guardado pra mim. É verdade. Eu acredito que a gente não deve esperar sempre a posição do líder para tomar esse tipo de atitude, né? Porque essa foi uma experiência muito legal, que a gente não esperou posição de líder para nada nisso daí. Vocês Então, só até juntaram uma equipe de amigos e fizeram acontecer. Justamente. Então, isso, encaixando dentro do grupo, é muito interessante, porque se você sente... Nós temos uma tendência muito grande a nos encostarmos no líder e deixar que ele tome todas as responsabilidades, né? E a questão social, inclusive uma dessas daí, né, que o Ulisses comentou, isso tem que partir de nós, que não somos da liderança, né? Às vezes somos líderes ou não, mas não somos da liderança, fazemos parte de um grupo e temos que ter esse senso de que, cara, esse grupo aqui ou esse componente do grupo está meio desanimando, essa pessoa tem uma ideia, vamos tentar investir nela do que chegar a esperar tudo na mão do líder, entendeu? É verdade. Eu acho isso. E aí pro líder também tem um papel, o líder tem um papel de ser humilde também, porque às vezes tem um tipo de líder que não quer aceitar uma ideia que não venha dele, né? Então isso atrapalha. O líder tem que pedir humildade a Deus para poder reconhecer, maturidade para ver, não, essa ideia aqui é boa, não fui eu que tive a ideia, mas todos os meus componentes aqui, eles são pessoas idealizadoras, pessoas que podem ter excelentes ideias e a gente pode estar aplicando no grupo. Eu acho que é muito importante o líder do grupo também ter essa posição aí de humildade, né, diante dos seus liderados também, de estar aceitando ideias. E quando o líder aceita essas ideias, o liderado ele se sente parte, se sente importante. Nossa, que legal, a minha ideia foi adotada, foi valorizada, né? Pessoal, a gente já falou bastante, vamos ouvir mais uma música? O Ulisses comentou aí sobre o grupo que ele participa atualmente, um dos grupos, né, Ulisses? Vamos ouvir uma música aí do Connection, é um quarteto recente, né, formado também num curso de música de férias, e nós gravamos aí uma música, um vídeo, né, e vamos estar rodando o áudio dessa música aqui para vocês. E depois a gente pode estar deixando para vocês, ouvintes, o link dessas músicas, que várias dessas que estão passando aqui são vídeos também, vocês podem estar apreciando lá no YouTube, né, assistindo esses vídeos maravilhosos. Então, vamos ouvir Falando com Jesus, Quarteto Connection. Nas trevas me encontrei um dia com Jesus e ouvi a sua voz falar, me conduziu, tocou meu coração e um novo nome deu, e com ternura assim falou-me o Senhor. Vamos juntos com Jesus falar, vamos sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, há de responder, vamos sempre lhe render louvores, hoje dar-lhe o coração, vamos hoje sim falar com o nosso bom Jesus. Temores e aflições cercavam meu viver, mas com Jesus a noite em dia se tornou. Abriu-lhe o coração, depus o fardo meu, e a paz do céu raiou completa em meu viver. Vamos juntos com Jesus falar, vamos sim fazer-lhe uma prece, ele há de nos ouvir, também nos há de responder, vamos sempre lhe render louvores,
hoje dá-lhe o coração. Vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus. Oh, vamos juntos com Jesus falar. Vamos hoje sim falar com nosso bom Jesus. Vamos ainda ouvir mais uma música, dessa vez uma música interpretada aqui por Alice, Nicole e Wesley Santos. Nas trevas me encontrei um dia. Perdoem aqui, nós não ouvimos a música inteira, houve um pequeno problema técnico aqui. Na verdade, ouvimos ela inteira. Pessoal, estamos de volta e agora nós vamos ouvir um quadro. Nós vamos ter aqui a participação do Wesley Santos e Ulisses, trazendo um quadro de Tira Dúvidas. Qual é a sua dúvida? E eu quero, antes deles começarem aqui o seu quadro, quero dizer a você. Você pode mandar a sua dúvida para nós, que a gente vai pesquisar direitinho e vamos responder a sua dúvida. Então, anote aí, a gente vai deixar no chat também o número provisório para você mandar a sua dúvida. Anote, DDD 37 99132 2165. Mande um WhatsApp para esse número e mande a sua dúvida, que no próximo programa a gente já vai buscar responder a sua dúvida também. Wesley, Ulisses, vocês têm a palavra. Opa, olha aí, nós de novo. Bem frisado pelo Cris, pessoal, qualquer dúvida, manda pra gente, manda no chat, manda no número do WhatsApp que o Cristiano acabou de mandar. Logo mais também nós teremos a nossa própria rede social, então você vai poder falar direto com a nossa equipe. Na verdade, nós já temos, né, o Ulisses, bem tocado aqui por você, a gente já tem o nosso Instagram, nosso Facebook, e a gente vai estar divulgando para vocês também, tá? Siga a gente lá no Instagram, @conectadosmusic_. Esse é o endereço. Procura a gente lá que você vai nos encontrar, né? Beleza.
Aproveitando então esse ritmo da nossa conversa aqui, que envolveu bastante esse aspecto, Wesley, você que é o nosso professor aqui, ele dá aula pra gente aqui no Rio, de música aqui pro pessoal do Rio, tem desenvolvido um projeto muito legal aqui. A pergunta é a seguinte, mano, foi falado um pouco sobre isso, mas como a gente pode desenvolver música, assim, né, em qualquer lugar, como você vê esse desenvolvimento musical, assim, né, todo mundo pode tocar, você vê que o Ebinho frisou um ponto sobre a questão de ter outras participações, mas e se a pessoa quer participar da música, assim, você acredita que todo mundo pode participar, todo mundo pode aprender? Existem caminhos, assim, que podem ajudar as pessoas a aprender algum instrumento ou até mesmo a cantar? O que você nos diz aí, mano? Então, na verdade, primeiramente, nós temos que quebrar um tabu, né? O tabu que é muito propagado aí no meio musical e social é de que, eu sou muito velho para aprender música, ou para cantar, ou para desenvolver algum instrumento. Isso é um mito, tá? Isso não é verdade. A diferença é o seguinte, que quando temos uma criança aprendendo um instrumento, os pais incentivam e depositam mais tempo para que essa criança desenvolva. E é fato, né? Quanto mais você se dedica, mais rápido você se desenvolve. Agora, a diferença é que, conforme vai ganhando a idade, nós vamos colocando algumas desculpas ou alguns trabalhos à frente do aprendizado da música. Eu não tenho tempo hoje, não tenho tempo depois. E assim vai postergando o ensino, ou melhor, o aprendizado. Aí depois vai falar, não, eu não nasci para música. Não, calma aí. Simplesmente porque eu não conseguiu se dedicar o suficiente para que a música se desenvolva. E outro detalhe muito interessante é o seguinte, o ser humano, graças ao bom Deus, ele é dotado de inteligência e está de constante aprendizado. Isso aí é um dom divino. Então, constantemente nós estamos aprendendo uma receita nova de prato culinário, né, endereços, lugares, né, guardando nomes, e a música é isso. É somente a gente exercitar a nossa memória, a nossa mente, associando combinações, e assim, obviamente, a gente consegue aprender. Só um detalhezinho que eu gostaria de ressaltar, eu tive um aluno que ele tinha, agora acho que ele deve ter mais ou menos uns 72 anos, mais ou menos. E ele era o famoso tabu do grupo, né? Nossa, mas como assim um senhorzinho de idade vai aprender a tocar e tudo mais? E ele falava uma coisa muito interessante, ele falou assim, se eu tenho um tempo de manhã para começar a ir na roça e eu tenho horário para sair, então eu também tenho que ter meu horário para treinar o meu trombone, a minha música. Enfim, graças a Deus, depois de um tempo já estava tocando na igreja, enfim, teve o primeiro contato com a música na terceira idade. Então, basicamente é isso. Todo mundo tem condições de aprender música, basta querer. Obrigado, mano Wesley. Então, pessoal, vão mandando as suas perguntas, suas dúvidas, e nos próximos programas nós vamos estar aí com esse debate, vamos estar respondendo todas as perguntas que forem surgindo. Maravilha, muito obrigado Wesley, muito obrigado Ulisses pela participação de vocês aí. E agora nós vamos tá tendo um quadro importantíssimo, que é o quadro de interação com nossos ouvintes, né? Eu gostaria de convidar a Janilsa para que possa fazer o Conectado a Você. Fala aí conosco, Janilsa. Como é que tá o nosso chat? Então, Cristiano, nós temos ouvintes, né, de vários lugares nos ouvindo, nos acompanhando. Temos a Jesse Mendes, que participou aqui no chat com a gente. Obrigada, Jesse, pela sua participação. O Wellington Ferreira Borges, a Célia Regina, o Isineia Viana, também a Marcele dos Santos Vieira, que é uma grande amiga minha lá de Rafá, aqui em São Paulo. Obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe vocês. Também temos a participação do Rafael Soares, né, bem conhecido, lá de Itu. A Neiva Samara, lá do Pernambuco, uma amiga minha também. Obrigada pela participação, Neiva. Deus abençoe você.
O Alisson Lima também participou aqui no nosso bate-papo. O Jainor Paula da Costa, que eu acredito que é o pai do seu pai, né, Cristiano? Sim, é meu pai, tá lá conectado também. Então, também temos a participação de uma pessoa muito especial para mim, que é minha amiga e irmã do coração, a Evelyn Cauane, lá do Pernambuco. Um abraço, minha amiga, que Deus abençoe sua vida e obrigada pela participação. Janilson, temos mais participação também. Sim, o Marcos Pedrazas, Gerson Castro e assim por diante. Nós temos aqui várias cidades representadas, né? A gente tem um painel de controle aqui. Lembrando que esse painel de controle mostra apenas os dispositivos que têm a localização ativada e que a operadora permite que o nosso sistema detecte, né? Mas nós temos aqui um conectado na Espanha, eu tenho certeza aí que é o nosso amigo Wellington. Wellington, muito prazer ter você aqui conosco. O Wellington é um amigo nosso do coração, um grande produtor musical, arranjador, está participando conosco também. Deus te abençoe, Wellington, é um prazer ter você conosco. Temos uma conexão aqui dos Estados Unidos. Eu desconfio que é o nosso grande amigo William, que ele comentou aqui no chat também, né? O William, irmão do Wesley Santos, William Santos, um grande músico, trombonista, maestro também. Deus te abençoe, irmão William. E assim também temos vários ouvintes aqui de São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, como foi falado, Minas Gerais, né? Meus pais ali acompanhando. E Bahia, Amapá, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro, Paraná e outras pessoas que a gente sabe que estão conectados, mas aqui o nosso sistema não teve detectando. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente e é muito bom ter a sua presença aqui conosco, participando. Olha, o Ulisses comentou aqui também que os pais dele também estão participando, estão ali conectados. Eu tenho certeza que grandes amigos, parentes aí de nossos participantes estão conectados. Um abraço para cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Pessoal, vamos ouvir mais uma música? Na verdade, antes dessa música, nós vamos ter um momento super especial. Eu quero convidar o meu grande amigo e missionário Eliseu Queiroz, que ele vai trazer para nós agora uma mensagem de Deus, uma reflexão para nós. Eliseu, é contigo a palavra. Olá, Cristiano. Olá, queridos ouvintes. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa rádio, nessa transmissão com vocês. E eu espero trazer algo aqui para o nosso crescimento espiritual e para o elevo espiritual de todos os que estão ouvindo. Falando sobre a música e a vida social na igreja, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que fala justamente sobre a importância da música. É o texto que está em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 23, onde a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Essa é uma história muito conhecida do rei de Israel, que estava passando por uma grande dificuldade espiritual, se afastando dos caminhos de Deus. E quando Saul se sentia atormentado pelo espírito maligno, em um determinado momento, chamou então Davi. Davi tocava sua harpa, e então foram lá, buscaram Davi, e Davi chegou diante de Saul com a sua harpa, com o seu instrumento, e dedilhou, começou a tocar para Saul. E fala que o espírito maligno se retirava dele. Eu posso entender, querido ouvinte, que Saul, nesse momento, ele estava ali numa sessão de musicoterapia. Era onde a música lhe acalmava, lhe trazia paz, sossego. E é lógico que a presença de Davi ali, Davi era alguém que tinha sua confiança em Deus, fazia toda a influência. Friedrich Nietzsche certa vez disse que sem música a vida seria um erro. Por isso, o poder da música, ela vai muito além do que podemos imaginar, como já foi comentado aqui no bate-papo com o pessoal. A música, ela está presente em todos os lugares. Desconheço um povo ou uma nação que não entenda a linguagem musical. E nunca houve época neste mundo
em que a música não estivesse presente, derramando sua influência, tanto para o bem quanto para o mal. Nós sabemos que existe nesse mundo a música boa e existe também aquela música prejudicial, né? Mas nós estamos aqui para valorizar a música boa e é isso que nos motiva a estar aqui nesse momento. Agora, qual é a influência da música na igreja? Qual é a sua influência? Primeiro, eu listei aqui algumas influências que a música traz para a igreja. Primeiro, a música na igreja, ela é responsável por unir os membros uns aos outros no amor de Cristo. A música, ela imprime respeito e reverência ao nosso Deus. A música na igreja, ela cria um clima perfeito para meditação e oração. A música também serve para motivar e animar os cristãos na caminhada do céu. Através da música na igreja, eu acredito que muitos talentos e dons também são descobertos e são usados para a causa de Deus. E eu posso dizer a você que está me ouvindo que a música, ela é 3 em 1. A música, ela é pregação, ela é oração e ela é evangelismo. Então, muitas letras, muitas músicas bonitas, cristãs, elas servem como pregação. Ellen White diz em seus escritos que existem músicas que são verdadeiras orações. E quantas pessoas você já não ouviu comentar que se sentiu tocada em aceitar a Jesus Cristo através de ter ouvido um louvor, através de ter escutado uma música? Então, a música, para mim, ela é 3 em 1. É pregação, é oração e é evangelismo. Por isso, uma igreja sem música, ela está fadada ao fracasso, pois ela se torna um ambiente vazio, frio, sem emoção, sem motivação, ela se torna aleijada, pois a música é como a parte de um corpo que adora a Deus. Então é importante você, da onde estiver, valorizar a música na sua igreja e se importar cada vez mais com isso. Agora eu comentei vários objetivos da música, mas o principal objetivo da música na igreja, além de todos esses que eu comentei, é a adoração do nosso Deus. A música, ela serve para exaltar o nosso Deus, para adorar a Deus. Em Salmo 150, versículo de 1 a 6, diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus poderosos feitos, todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmista completa no capítulo 96 de Salmos, e o versículo 2, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as eras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. E quando nós chegamos, querido ouvinte, na era cristã, nós encontramos a preocupação dos apóstolos com a música na igreja, de tal forma que o apóstolo Paulo, ao escrever em Colossenses, aconselhando a igreja sobre as virtudes que devem existir entre os cristãos, ele não esquece a música. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, Paulo não esquece da música na igreja cristã. E ele fala que além de aconselhar, de orientar uns aos outros, deve ser feito com louvor a Deus, com salmos, com hinos e com cânticos. Por isso nós chegamos à conclusão que os bons benefícios da música na igreja são muitos, e ele é alcançado a partir do momento que nós louvamos a Deus com sabedoria, que nós louvamos a Deus com entendimento, com respeito e com amor. Martinho Lutero certa vez disse que ele estava convicto que a espiritualidade de uma congregação está diretamente relacionada com os hinos que ela canta. Se queremos que a espiritualidade reflita o evangelho, ele escreveu: temos que escolher muito bem o que cantamos. Por isso, o meu desejo para você que está me ouvindo, para você que está me escutando, é que você possa valorizar cada dia mais a música cristã. Que você possa entender que louvar a Deus também faz parte da caminhada rumo à salvação. Que você, na sua igreja, possa influenciar e ajudar
para que a música possa ser desenvolvida com amor e para a exaltação do nosso Deus e para que o ambiente se torne um ambiente cada vez mais agradável. Que Deus abençoe e que essa mensagem possa achar um lugarzinho especial no seu coração, querido ouvinte. E muito obrigado pela oportunidade. Amém. Irmão Eliseu, faça a oração final conosco. Sim. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer pelas bênçãos derramadas e por esses momentos que passamos aqui nesta rádio, falando um pouco mais sobre a música e a importância, Pai, desse instrumento na tua causa e na tua igreja. Venho pedir em primeiro lugar que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão à frente desta programação, o Cristiano, juntamente com toda a sua equipe, e uma bênção especial sobre os ouvintes, aqueles que ficaram aqui conosco, Pai, que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam sentir a tua presença. E que possamos entender que a música faz parte da adoração, Pai. Nos dê ânimo, nos dê disposição e ajude o teu povo sempre a te louvar aonde quer que esteja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado, meu querido ouvinte. E estaremos conectados de volta no próximo domingo, às 10h30. Não perca o nosso próximo programa. E vamos concluir o nosso programa ouvindo o Inocente a Padecer por Nós. Cansado estava, prostrado a orar, o peso do mundo sobre ele está, e como sangue começa a transpirar, o inocente a padecer por nós. Os seus amigos estão a cochilar, então espera alguém o consolar. Depois de um momento, então chega o traidor e com um beijo traz o Salvador. E de um a outro lugar o levaram, pra homens ímpios o julgarem. Sofreu desprezo e dor o Salvador. Veja o meu Senhor a padecer, os cravos e espinhos o fazem sofrer. Sobre ele está, angustiado sente a separação do Pai. Veja a multidão a escarnecer do Galileu que está a morrer pra resgatar o mundo. Morreu meu Senhor, tornou-se maldição naquela cruz. Veja o meu Senhor a padecer, os cravos e espinhos o fazem sofrer. A culpa do pecado sobre ele está, angustiado sente a separação do Pai. Veja a multidão a escarnecer do Galileu
lábios ouvimos uma voz, feito